Olá, eu sou o Rabino Haim, tudo bom? Você sabe qual foi o maior teste que o nosso patriarca Abrão ele passou? O maior teste que Abrão passou, a gente encontra no final da nossa Parashá, Parashá Vayera. Foi o momento em que Deus apareceu para Abrão e pediu para ele pegar o seu filho único, o seu filho amado, Isaque, e colocá-lo em cima de um altar na montanha que Deus iria mostrar. Abrão, ele pensou que Deus pediu para sacrificar Isaque. E quando ele chegou no momento de sacrificar na prática Isaque, Deus aparece para Abrão e fala para Abrão, não pedi para você sacrificá-lo. Abrão, ele questiona Deus e fala, mas o Senhor mandou eu colocá-lo no altar? Deus responde para Abrão, sim, só pediu para colocá-lo no altar, não pediu para sacrificá-lo. Agora que você colocou o Isaque no altar, pode retirá-lo. E naquele momento apareceu um carneiro e foi sacrificado naquele altar construído por Abrão. Esse autossacrifício de Abrão e Isaque, ele é usado como mérito em várias situações do nosso dia a dia. E principalmente no dia de Rosh Hashanah, no dia do Ano Novo, onde a gente usa esse mérito dos nossos antepassados, de Abrão e Isaque, para pedir para Deus um ano bom e doce, um ano cheio de sucesso, um ano cheio de alegrias. Nós temos uma grande pergunta sobre esse evento. Durante toda a existência do nosso povo, nós tivemos várias e várias situações onde pessoas fizeram autossacrifício na prática para enaltecer e engrandecer o nome de Deus. E por que exatamente é lembrado o mérito de Abrão e Isaque? Existem três respostas que elas mostram qual é a diferença do autossacrifício de Abrão e Isaque em relação aos outros autossacrifícios das pessoas. A primeira resposta, Abrão, para ele poder fazer este mandamento de Deus, ele teve que fazer uma mudança completa na sua natureza. Abrão, ele era conhecido como o homem da bondade. Ele estava disposto a ajudar qualquer um, independente de quem fosse aquela pessoa. Independente se ela acreditasse em Deus um e único, se ela fosse idólatra, a natureza de Abrão levava ele a ajudar a qualquer um. Na hora que Deus pediu para ele, pega o teu filho e coloca num altar, ele teve que fazer uma mudança da bondade para a severidade. A segunda resposta que nós temos é a maneira de como Abrão fez esse mandamento. Abrão, ele fez isso de uma maneira alegre. Ele fez rapidamente. Ele não fez como aquela pessoa que fala, puxa vida, agora eu estou numa situação, não me resta outra a não ser me sacrificar. Não, ele fez aquilo com alegria. A terceira resposta, a missão de Abrão nesse mundo foi espalhar a unicidade de Deus. E entre os problemas que Abrão pontuava em relação à idolatria, era o sacrifício humano. E no momento que Deus pede para Abrão, pega teu filho, coloca num altar, Abrão poderia pensar que ele ia correr um risco muito grande, porque ele iria virar uma piada em relação a todos. Porque a vida inteira ele pregou contra o sacrifício humano e o que ele fez no final da vida dele? Colocou o filho dele num altar. Porém, Abrão não estava preocupado com o que os outros diriam. Ele estava preocupado em fazer o que Deus pedia. Nossos sábios falam, as ações dos antepassados são modelos para os filhos. Nós aprendemos de Abrão que para a gente manter a nossa conexão, a nossa ligação com Deus, a gente precisa ter essas três qualidades de Abrão. A primeira, se
houver necessidade, nós vamos mudar a nossa natureza para fazer a vontade de Deus. O segundo, fazer com alegria, fazer com vontade, com rapidez. E o terceiro, não se preocupar com o que os outros vão falar. Shabbat Shalom a todos.